Sorocabano preso nos Estados Unidos depois de trote na polícia norte-americana vai ser transferido de cadeia. Pela segunda vez nessa semana, bandidos explodem caixas eletrônicos na região. Foi discutida na Câmara Municipal de Sorocaba a penúltima audiência sobre o plano diretor. Votorantim oferece curso de preparação para os pais de primeira viagem. E a gente começa a edição desta quarta-feira, véspera de feriado, com imagens ao vivo da rodovia Castelo Branco, em Itu. O movimento nas estradas da região, para quem vai emendar aí o final de semana, é assunto desta noite aqui no Noite Cidade. Olha, parece que a estrada está bem movimentada já. Bom, a gente começa falando de polícia. Pela segunda vez nessa semana, bandidos explodem caixas eletrônicos na região. Hoje os crimes foram em Piedade. 7 caixas eletrônicos foram danificados. A polícia conseguiu prender 4 suspeitos em Ibiúna. Nesta agência, na rua Capitão Antônio Loureiro, 2 dos 4 caixas foram destruídos. Estilhaços de vidro ficaram espalhados pelo interior do banco. O ataque na rua comercial atraiu a curiosidade de quem passava pelo local. A menos de 100 metros de distância, outra agência foi atacada. E os estragos foram ainda maiores. 5 caixas atingidos, 5 caixas a menos para a população. Aqui é muita lavoura, né? Tem tudo do banco, para fazer pagamentos funcionários e tudo, chega aqui o banco desse jeito. Tem pessoa que está vindo aí sacar dinheiro, pagar umas coisas, fazer compra e não tem. As explosões danificaram ainda um prédio vizinho ao banco, a Vara do Trabalho de Piedade. Estragos, por exemplo, como um buraco no rodapé da parede e o forro do teto veio abaixo. André Gomes mora no centro da cidade e ouviu as explosões. 2 estrondos. E em razão aí do que vem acontecendo com frequência no estado de São Paulo e recentemente em Sorocaba, eu deduzi que fosse uma explosão de caixa eletrônica ou algo parecido. Com informações de testemunhas, a polícia localizou 4 suspeitos em um carro na rodovia Bundiro-Nacal, em Ibiúna. O carro foi acompanhado, esse veículo, que imediatamente eles empreenderam fuga e foram abordados aí na ocasião por uma viatura da PM. Foram presos os suspeitos Lucas Cruz da Silva, de 21 anos, Devinil Costa Proença, de 48, Anderson Campos Godoy, de 34 e Josivan Almeida, de 32 anos, todos da Grande São Paulo. Eles tinham tocas ninjas e 2 pistolas, uma delas com numeração raspada. Os criminosos ainda abandonaram 3 carros com placas clonadas no bairro Parque Ecológico, em Piedade. Na última segunda-feira, bandidos explodiram um caixa eletrônico no estacionamento de um supermercado no bairro Vanelville, em Sorocaba. Os criminosos renderam funcionários e fugiram antes da chegada da PM. De acordo com a polícia de Piedade, o dinheiro roubado não foi recuperado porque está com o resto do bando que conseguiu fugir. Em nota, o Itaú informou que colabora com as investigações e que o banco trabalha para que a agência esteja em perfeitas condições de atendimento o mais rápido possível. Já o Banco do Brasil informou que está providenciando a situação burocrática para restabelecer o atendimento. Foi preso em Sorocaba suspeito de furto de motos. Segundo a Polícia Militar, 9 foram apreendidas na casa dele, que fica no condomínio na Vila Aro. Em Jundiaí, foi preso um dos suspeitos de ter roubado um caminhão ontem à tarde em Louveira, que nós divulgamos aqui na cidade. Jonathan Sandro de Oliveira foi encontrado escondido embaixo da cama da casa do irmão da namorada, enrolado em um cobertor. O veículo foi perseguido pela PM e bateu no muro de uma casa no Jardim Novo Horizonte. O suspeito foi encontrado ferido no mesmo bairro. Outros 3 suspeitos ainda estão foragidos. 2 bandidos menores de idade trocaram tiros com a polícia em Várzea Paulista. Eles roubaram o carro de uma idosa em Jundiaí. 2 horas depois, em Várzea, eles foram localizados. Houve perseguição pela marginal do Rio Jundiaí e os homens bateram na traseira de um ônibus. Na troca de tiros, um dos bandidos foi atingido.
E 2 homens e um menor foram presos quando furtavam uma casa no Jardim São Paulo, em Sorocaba. O dono da casa, um senhor de 85 anos, ficou trancado em um quarto até a chegada da polícia. Segundo a PM, os assaltantes arrombaram a casa e iriam levar garrafas de bebida. Os 2 maiores estão à disposição da justiça e o menor foi liberado a um responsável. Um carro seria usado na fuga dos bandidos, foi apreendido. O Noticidade mostra agora com exclusividade mais um capítulo do drama que vive a mãe de Sorocaba, que está com o filho preso nos Estados Unidos após ele passar trote à polícia. Já são quase 6 meses de angústia. Como terapia, a cabeleireira trabalha muito. Quem tranquiliza a mulher é o próprio filho, por meio de ligações. Ao pensar na situação do jovem de 23 anos, ela se emociona. Ele estava com o pré-julgado, hoje ele está indo com os condenados. Então, o medo dele estar com as pessoas que ele vai estar. Fernando estava detido em uma cadeia na cidade de Miami, no estado da Flórida. Era uma espécie de centro de detenção provisória. Agora, como condenado, ele vai ser transferido para a cidade de Folkston, na Geórgia, estado vizinho. A mãe teme a mudança. É como se voltasse tudo no anterior, né? O sofrimento, a preocupação é maior, porque vai estar com novas pessoas. Então, como se diz, é como se fosse um consolo no começo, agora voltou o desespero de novo. Francisco Fernando Cruz foi preso em janeiro deste ano no Aeroporto Internacional de Miami. Ele passou um trote à polícia norte-americana e à TAM Linhas Aéreas. Por e-mail, ele disse que no avião haveria uma bomba. O sorocabano foi julgado no último dia 15 e pegou 1 ano de prisão. Mas se continuar com o bom comportamento que vem mostrando, pode ter a pena reduzida em 15%. Portanto, sairia em novembro deste ano. Que situação para essa mãe, hein? Foi discutida hoje na Câmara Municipal de Sorocaba a 4ª e penúltima audiência sobre o plano diretor. Os detalhes do projeto de lei foram discutidos por integrantes de entidades ambientais, cooperativas rurais, professores, moradores preocupados com o futuro do município e também por representantes da Comissão Especial do Plano Diretor na Câmara. Em cada uma destas reuniões, assuntos diferentes, mas importantes, têm sido levantados, em tom de apoiamento, mas também em tom crítico, de mudanças. Cláudio, que mora na zona rural entre os bairros de Aparecidinha e Brigadeiro Tobias, veio interessado em saber o que está previsto para mudar nas próximas décadas. Todos nós que moramos por lá defendemos a tese de que aquilo deve ser uma área de densidade demográfica muito pequena, uma área organizada para recuperar matas, florestas, corredores de biodiversidade. A proposta do projeto sobre a revisão e atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Físico e Territorial de Sorocaba tem 148 artigos. Questões ambientais preocupam e devem ter mais atenção. São áreas que têm uma influência, uma importância na manutenção da biodiversidade e no abastecimento de água da cidade. A última audiência pública promovida pela Comissão Especial do Plano Diretor na Câmara será realizada na quarta-feira, 25 de junho. Será com associações de moradores e também sindicatos em geral. O Ciesp representando as indústrias também. São os 3 segmentos do dia 25 de junho. O novo projeto da Prefeitura tem causado polêmica em setores especializados em construção e habitação. O plano diretor estabelece um conjunto de regras que determina como e para onde a cidade deve crescer nos próximos 10 anos. E uma das propostas do Executivo limita a construção de prédios para no máximo 7 andares. Outro ponto levantado é em relação ao tamanho dos novos lotes residenciais. A metragem dos 150 metros quadrados passaria para 200. Amanhã é feriado de Corpus Christi. Muita gente já sai de casa para curtir o fim de semana prolongado. Como está o movimento nas estradas? A gente conversa agora ao vivo com o Nolan Robertos, que está na Castelo Branco. Boa noite, Nolan. Como é que está o movimento por aí?
Boa noite, Simone Marqueto. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Olha, o movimento já é bem intenso, principalmente para uma quarta-feira, principalmente para o motorista que vai sentido interior. Quer dizer, o pessoal que mora na capital paulista aproveita esses 4 dias para aproveitar a nossa região de Sorocaba e também Itapetininga e também Jundiaí. Olha, Simone, só que o feriado já começou mal, começou com um acidente lá em Serquilho, na rodovia Skin Cariol, Antônio Romano Skin Cariol. Uma viatura da Polícia Civil sofreu um acidente. A viatura caiu em um barranco e um policial civil ficou machucado. O Corpo de Bombeiros foi quem resgatou e esse policial foi levado para a Santa Casa da cidade. E em São Roque, na rodovia Raposo Tavares, um outro acidente, um idoso de 73 anos bateu em um caminhão, também ficou ferido e foi encaminhado para a Santa Casa de São Roque. Portanto, é importante ter muita segurança e sobre esse assunto eu converso aqui com o tenente... Oi, pois não, Simone? Só mais uma informação, falando em acidente na nossa região, também tem informação aqui que na José Hermínio de Moraes, a Castelinho, 4 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 8 anos. E segundo a Polícia Rodoviária de Sorocaba, 2 carros se envolveram em uma colisão traseira. A criança foi encaminhada ao hospital regional, já as outras vítimas foram atendidas no local. Quer dizer, aquilo que você vai comentar agora, né? Só para reforçar, tem que tomar muito cuidado na hora de pegar a estrada. Muito cuidado mesmo. E sobre segurança, eu vou conversar aqui com o tenente Mário Machado Júnior, que é o comandante do policiamento rodoviário de Sorocaba. Tenente, então, quais são as medidas de segurança que têm que ser tomadas? Boa noite. É importante que o motorista faça principalmente a revisão do seu veículo com relação aos itens de segurança, freio, sistema de iluminação e que ele planeje bem a sua viagem antes de colocar o veículo na via. Durante esses 4 dias, o efetivo da polícia é maior e também o que vai ser fiscalizado durante as operações feitas? Sim, a fim de dar cumprimento a toda a nossa demanda, o efetivo de folga teve sua folga cancelada, o efetivo administrativo está nas rodovias também e durante esse tempo a Polícia Militar, mediante planejamento próprio, tem operações específicas de fiscalização de álcool, cinto de segurança, ultrapassagem local proibido e velocidade, que são infrações que causam vítimas no trânsito. Previsão é de chuva durante esse feriado prolongado também. Chuva, atenção redobrada, tenente? Exatamente. Com chuva, a nossa atenção tem que ser redobrada. Nós temos que verificar o sistema do nosso pneu, se está em ordem, manter distância de segurança e acionar os faróis em caso de chuva. Tá certo, tenente. Muito obrigado pela atenção do senhor. Simone Marqueto. Ô, Nola, só eu quero dar um enfoque para a situação na cadeirinha das crianças, né? Eu, como sou mãe, a gente reforça sempre isso, porque essa criança que nós demos a notícia agora aqui, 8 anos, né, que foi atendida, quer dizer, não deve ter sido grave, porque estava na cadeirinha, e reforçar que é necessário esse uso. Tenente, a Simone quer saber principalmente sobre a cadeirinha também. O uso de cadeirinha, é importante reforçar isso, né? A gente teve um acidente agora há pouco envolvendo uma criança de 8 anos, quer dizer... É importante ter a cadeirinha também no carro? Exatamente. Para o caso das crianças, é importante que as crianças usem a cadeirinha e mesmo os passageiros do banco de trás que usem o cinto de segurança, que é obrigatório tanto nas vias urbanas quanto nas rodovias. A pessoa pode se projetar caso não esteja utilizando esse cinto, é isso? Exatamente. No caso de um acidente, é isso que pode acontecer. O veículo capota e a pessoa acaba sendo projetada do veículo.